Bem, pessoal, tudo bem? Vamos para o módulo 6 da apostila 1, né? Então vamos finalizá-la. O assunto a Revolução Russa, né? Como nós já tínhamos comentado no módulo anterior sobre a Primeira Guerra, né? Que a Revolução Russa ela está intimamente relacionada à Primeira Guerra Mundial. Bem, então antes de falarmos da Revolução Russa, vamos dar uma olhada no que era a Rússia, né? Antes da Revolução. Então vamos analisar rapidamente esse mapa aqui, que é da União Soviética, mas mostra a expansão da Rússia, né? Então, a história do Império Russo foi uma história em busca de uma saída para o mar. Então, os russos, eles derivam de Moscou, né? Então os moscovitas conseguiram uma saída para o mar Cáspio, isso no período medieval. No período da Idade Moderna, os russos eles conseguiram uma saída para o mar Báltico. Então, a guerra com a Suécia. Na guerra com a Suécia, né, no início do século XVII, os russos então conseguiram a saída para o mar Báltico e construíram a cidade de São Petersburgo, né? Na época o czar era o czar Pedro o Grande. Isso então no início do século XVII. No final do século XVIII, quando a Rússia foi governada por uma mulher, a czarina Catarina a Grande, ela que foi considerada uma déspota esclarecida, os russos conseguiram uma saída para o Mar Negro, né, através então daquele território da Geórgia, da Ucrânia. E no século XIX, já a idade contemporânea, os russos, então, do Mar Negro, queriam então alcançar o Mediterrâneo, levando conflitos com o Império Russo. Bem, então, a Revolução Russa, ela tem sua raiz na situação da Rússia no final do século XIX. Então, no final do século XIX, a Rússia era ainda um país atrasado, um país semifeudal, né, um país agrário, onde a agricultura ela era muito atrasada, muito rudimentar, né? E a maioria da população, os mujiks, eram camponeses pobres. Tinha os camponeses ricos chamados kulaks. Mas os mujiks, esses, eram explorados pela nobreza russa, né? Pelos boiardos. Além da nobreza, também a igreja ortodoxa. Era uma grande senhora feudal. Então, nesse período em que havia uma economia e uma sociedade semifeudal, o poder ele era super centralizado nas mãos do czar, que era sustentado então pela nobreza e pela igreja ortodoxa. É bom lembrar que no final do século XIX, através de investimentos estrangeiros em minérios, em madeira, em recursos naturais, houve uma incipiente industrialização da Rússia. Então surgiram alguns centros urbanos industriais, como São Petersburgo, Moscou, na Rússia, e em territórios do Império Russo, em Kiev, na Ucrânia, em Minsk, na Bielorrússia, também tivemos uma atividade industrial forte. E na região do Mar Negro também, na região da Crimeia. Bem, então, os russos, eles construíram seu império conquistando terras que estivessem no caminho para a saída para o mar. E lá no extremo oriente, na região do mar, do Oceano Pacífico, do Mar de Bering, os russos, então, eles atravessaram o Mar de Bering e tiveram domínio do Alasca, né? Durante o século XIX. O Alasca eles venderam para os Estados Unidos ainda no século XIX, 1867. Porém, os russos conseguiram territórios chineses, né, a leste da Mongólia. Esses territórios chineses, na região de Vladivostok, eram também ambicionados pelo Japão. Aí, no início do século XX, ocorre então uma guerra que foi a Guerra Russo-Japonesa. A Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905,
Então ela foi provocada pela disputa dessas terras que os russos tinham tomado da China. Essas terras que ficavam ao norte da Manchúria, terras ricas em ferro, em carvão, principalmente. Então, os japoneses, o único país da Ásia que consolidou uma revolução industrial no século XIX, né? Então, no final do século XIX, estava em curso a segunda revolução industrial, que ocorreu nos países da Europa Ocidental, principalmente, né? Além dos Estados Unidos e do Japão. Japão que tinha vivido, no final do século XIX, uma era de modernização, industrialização e centralização política, né? Com a queda do shogunato, que foi a era Meiji. Então, o Japão entrou em guerra com o Império Russo em 1904 e os japoneses venceram o Império Russo, tomando aquelas ricas regiões no entorno de Vladivostok. Bem, com a vitória japonesa, houve uma gravíssima crise econômica na Rússia. Então, com a guerra, houve uma crise. E essa crise vai gerar a Revolução. A Revolução de 1905. A Revolução de 1905, a chamada Primeira Revolução, apelidada de Ensaio Geral. O episódio que deu início a essa revolução chamou-se Domingo Sangrento, né? Então, após uma missa, o padre conclamou os fiéis a irem até o Palácio de Inverno para reclamar sua situação com o czar. Bem, a guarda imperial atacou os manifestantes e esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então, esse episódio deu início ao movimento revolucionário de 1905, que foi apelidado pelos bolcheviques de Ensaio Geral. Então, a Revolução de 1905, ela ocorreu após a derrota russa na Guerra Russo-Japonesa. Bem, então a Revolução de 1905, ela teve fatos assim marcantes. Além do Domingo Sangrento, houve um outro episódio que foi a revolta de um navio de guerra. Então, o governo mandou esse navio atacar os revolucionários no sul da Rússia. Mas os marinheiros do navio resolveram participar da revolução. Então, esse navio de guerra, o Couraçado Potemkin, que deveria massacrar os revolucionários, acabou virando o navio dos revolucionários. Bem, apesar desses episódios marcantes, o czar, através do uso de tropas que estavam retornando do Oriente na guerra com o Japão, e também devido à desorganização dos revolucionários e a falta, então, de uma união para organizar seu movimento, então o czar conseguiu, em 1905, aniquilar a revolução que acabou, então, fracassando. Mas ela foi uma experiência revolucionária. Por isso ela foi batizada de Ensaio Geral pelo Lenin. Bem, então o czar prometia reformas democráticas, como a eleição de um parlamento chamado Duma, então com a legalização de partidos políticos, porém o direito de voto era muito restrito. Nessa época, os soldados que voltavam da guerra com o Japão, além de marinheiros empobrecidos pela guerra, pela miséria, juntamente com grupos de operários e camponeses, organizaram em várias cidades da Rússia, nas mais industrializadas, um conselho popular de operários e camponeses que foi denominado de Soviets. Então, o fenômeno do surgimento dos Soviets seria a grande experiência que Lenin queria falar do Ensaio Geral. Bem, então, com a derrota dos russos na guerra russo-japonesa, a Rússia então procura se fortalecer com alianças estratégicas no Ocidente. Então, em 1907 foi assinada a Tríplice Entente, ou Entente Cordiale, né? Então o Império Russo assinou com a França e com o Império Britânico a Tríplice Entente, né? Isso 7 anos antes de iniciar a Primeira Guerra Mundial. Bem, os investimentos franceses e ingleses deveriam também ser abundantes. Por outro lado, os russos, que já tinham uma saída para o Mar Negro,
tinham conflitos incessantes com os turcos otomanos. No século XIX, ocorreu a Guerra da Crimeia. O Império Turco-Otomano ele tinha dominado a região dos Balcãs. E com a decadência turca, os Balcãs ficaram perdidos, e na região dos Balcãs, o Império Austro-Húngaro começou a se agigantar. Por outro lado, os russos apoiavam a sua histórica aliada Sérvia, né? Como a Rússia, a Sérvia também era um país eslavo. Então, o czar Nicolau II apoiava essa campanha da formação da Grande Sérvia. Tudo isso naquela situação que antecedeu o início da Primeira Guerra Mundial. Bem, em relação então à Primeira Guerra Mundial, a Rússia entrou na guerra praticamente assim de uma maneira desorganizada, desestruturada. Então, o exército russo tinha armamentos ainda do início do século XX, né? Armamentos da época da Guerra Russo-Japonesa. Então, o Império Russo tinha um exército numeroso, porém mal equipado, né? Mal equipado e também com um comando muito incompetente. O comando do exército era exercido por gente da nobreza, e muitos deles só tinham postos de comando devido sua origem, né? Então, o comando não era exercido pelos oficiais mais experientes e mais competentes. Então, a situação que ocorreu em 1904, 1905, na Guerra Russo-Japonesa, começa a se repetir. Então, como na Guerra Russo-Japonesa, na Primeira Guerra Mundial, o exército russo levou uma surra das tropas inimigas, no caso dos alemães. Então, as sucessivas derrotas do exército russo, né, durante a Primeira Guerra, o contínuo avanço alemão sobre os territórios do Império Russo na Europa, então a região báltica, né, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, a Polônia, a Ucrânia, a Bielorrússia. Então essas regiões do Império Russo sofriam um avanço incessante do exército alemão. Ao mesmo tempo, então, com as derrotas militares na guerra, a situação econômica na Rússia se agravava. Então a fome provocava protestos, greves, levantes de operários e camponeses. Por outro lado, os agentes da repressão do governo, né, então reprimiam essas revoltas. A Ucrânia e outras organizações de repressão, a polícia secreta e o exército com tropas de prontidão na capital, aliás, que nessa época era São Petersburgo. Então, com o aumento das mobilizações populares, devido à escassez de alimentos, e o avanço contínuo dos alemães pela frente oriental da Primeira Guerra Mundial, então, diante de tudo isso, ocorreu, então, no início de 1917, uma revolução que ficou apelidada de Revolução Branca. Essa Revolução Branca, ela derrubava o czar, criava uma república, mas mantinha, então, os interesses capitalistas na região. Então, em fevereiro, março de 1917, o czar Nicolau II é forçado a abdicar o trono. Então a Rússia deixa de ser um império e passa a ser uma república. Essa república será governada pela Duma. A Duma era o parlamento que o czar tinha instalado. Então essa república vai ser governada por Kerensky e por Lvov. E, devido aos acordos com a Tríplice Entente, a antiga Entente, a Rússia mantém-se na guerra. E isso vai aumentar a insatisfação popular. Então, de março a outubro, as batalhas na Primeira Guerra Mundial continuam e os russos continuam levando uma surra dos alemães. É nesse contexto que teremos a Revolução de Outubro de 1917. Veremos a seguir.